Fala, gente boa! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Epistemer com Marcel, o seu, meu, nosso canal de conhecimento. Muito obrigado já com seus olhinhos por aí. Estamos chegando hoje para dar prosseguimento ao nosso vídeo anterior, que foi a parte 1, que nós tratamos sobre infração penal no campo do direito penal, certo? Se liga aí, se você não viu, você veja lá, porque vai precisar para a gente entender aqui os detalhes desse vídeo de hoje também. Hoje nós vamos tratar de uma forma mais pragmática, ou seja, trazer para dentro do contexto do Código de Processo Penal, certo? E saber o que acontece, ou seja, quais são as consequências que podem ocorrer com a pessoa quando ela pratica uma infração penal, certo? Claro, e já de início eu já digo para você, se você gostar do vídeo, senta o dedo no like, se você amar aqui o nosso conteúdo, você compartilha com seus amigos nas redes sociais, e se você não se inscreveu, se inscreva aí, pelo amor de Deus, se inscreve aí, certo? Clica no sininho de notificação e sempre lembrando, todas as segunda e quinta-feiras, às 22 horas, tem vídeo novo por aqui, você já deixa certinho na sua agenda, certo? Antes de a gente entrar no assunto de hoje, nós vamos acompanhar aí a narração do grande locutor Araújo L, que vai vir aí trazendo uma narrativa policial com toda a emoção que o locutor das emoções policiais tem. Certo? Acompanhe aí, a tela vai ficar escura para você ouvir a narrativa de Araújo L. Se liga! E a partir de agora, quando os ponteiros apontam para o céu, ao meio-dia em ponto, começa o nosso programa policial. Nas rodas da patrulha. E hoje, a nossa delegacia de polícia aqui na cidade recebeu um novo hóspede que já viu o sol nascer quadrado. Ontem à noite, uma guarnição da Polícia Militar prendeu um indivíduo no bairro Jurema após praticar um crime de roubo contra uma moça. Era por volta das 23 horas e 30 minutos, na Rua do Cachorro Doido, no bairro Jurema. Um rapaz aí dos seus 20 anos, conhecido como JR, caminhava pela Rua do Cachorro Doido, lá do bairro Jurema. JR avistou uma moça que vinha na direção contrária naquela rua, uma moça sozinha que vinha na direção dele. O que uma moça sozinha fazia, pelo amor de Deus, num bairro daquele, numa hora daquela, com tanta violência espalhada por aí? Mas ela estava lá e carregava no seu braço esquerdo uma bolsa. JR, já contumaz nos crimes contra o patrimônio, partiu para cima da moça, apontou uma faca para ela e disse: "Possa a bolsa." Eita, JR retado, esse é macho, viu? Então a moça, com medo de JR, deu a bolsa para ele. JR saiu então correndo em direção à Rua da Cruzada. Só não contava que na dobra da esquina estava uma viatura da Polícia Militar parada observando o local. Quando JR avistou o giroflex da viatura ligado, se picou na direção contrária, botando seno nas canelas. A eficiente guarnição Dente de Sabre é que estava lá. E quem estava no comando? O eficientíssimo tenente Bigode de Ouro, que imediatamente não perderam tempo e partiram no encalço de JR. JR desceu para a Rua do Auê. Quando a guarnição enfim o interceptou, JR chega, caiu de 4, implorando que não fosse preso. Mas a guarnição, cumprindo o que a lei determina, colocou o JR dentro da viatura e o levou para a delegacia de polícia, onde foi lavrado formalmente o flagrante delito dele. JR já é um velho conhecido ali nas Palmeiras, meu amigo.
sempre praticando roubos furtos naquele local. Mas dessa vez JR vai ficar preso porque já está preso. É o seu programa Nas Rodas da Patrulha. Aqui a gente não ganha nada, mas se diverte. Pelo amor de Deus, parece que a gente estava dentro da ação policial com a narração aí de Araújo L. Beleza, grande Araújo L. Então nós vamos aproveitar aí, pegar o gancho da narrativa de Araújo L para entrar no assunto de hoje, certo? Que é justamente as consequências que uma pessoa pode sofrer caso pratique uma infração penal. Nós vamos tratar primeiramente do crime, porque vamos pegar o gancho da narrativa de Araújo L, e depois a gente fala também rapidinho sobre a contravenção penal, ok? Então vamos lá, no campo do crime. O que aconteceu lá com o JR quando ele foi preso? Começando, ele foi preso em flagrante naquela espécie que chama-se de flagrante delito impróprio, capitaneado lá no inciso 3 do artigo 302 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, diga-se de passagem, é o Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. Fecha aí, passou. Se liga aí, então, ele foi preso com base no chamado flagrante impróprio, porque ele foi perseguido logo após a prática criminosa, levando a entender de que ele praticou aquela ação. Presume-se que tenha praticado aquele crime. Que no caso, qual foi o crime que ele cometeu? Artigo 157 do Código Penal, que é um tipo chamado de roubo, que é um crime contra o patrimônio, certo? O roubo diz respeito justamente à aplicação de uma grave ameaça ou violência para subtrair uma coisa móvel de alguém, ou seja, um bem de alguém. E foi o que aconteceu quando JR tirou a faca, apontou para a moça, pegou a bolsa dela e saiu correndo, certo? Então ele cometeu ali o crime capitulado no artigo 157 e ainda mais na sua vertente majorante, porque ele utilizou de uma faca, né? Então seria o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, certo? Do Código Penal. Você se liga aí nisso aí. Então, ele foi preso em flagrante. Esse flagrante foi em 24 horas comunicado pelo delegado de polícia ao juiz, ao promotor e ao defensor, que pode ser defensor público ou pode ser o advogado do preso, né? E é importante a gente perceber justamente essa situação da prisão em flagrante, porque é por força de lei essa comunicação lá de acordo com o parágrafo 1º do artigo 306 do CPP. CPP é Código de Processo Penal, então quando eu falar CPP você já sabe aqui, ok? Então se liga aí. Então foi comunicado ao juiz, ao promotor e ao defensor público ou advogado, certo? A partir daí o delegado vai trabalhar em cima do inquérito policial que é instaurado com o auto de prisão em flagrante, certo? No caso, como JR foi preso em flagrante, o delegado terá 10 dias para concluir esse inquérito deste roubo que ele cometeu, certo? Se por acaso JR não tivesse sido preso em flagrante, o delegado teria 30 dias para concluir esse inquérito. Esses prazos são estipulados lá no artigo 10 do CPP. Presta atenção. Existem alguns outros prazos particulares. Esses prazos de 10 dias e 30 dias, ou seja, para preso e para solto, são assim de forma genérica, certo? Porque existem algumas leis especiais que determinam seus próprios prazos. Por exemplo, a Lei 11.343 de 2006, que é a lei que trata sobre drogas, ela diz que o delegado tem 30 dias para concluir caso o indiciado esteja preso, ou, no caso, o acusado esteja preso, ou 90 dias caso esteja solto. E o Ministério Público terá 10 dias para tomar seu posicionamento com relação ao inquérito policial que chegou a ele, certo? Então preste atenção que esse prazo aqui é genérico, mas pode ser especificado em algumas leis. Concluída a fase da delegacia de polícia, o delegado, então aqui no caso de JR, vai encaminhar um inquérito em 10 dias ao Ministério Público, certo? O membro do Ministério Público vai ter que tomar uma dessas posições quando chega ao Ministério Público. Pode denunciar, pode arquivar ou pode voltar para a diligência.
No caso, se já de início ele perceber que já tem os elementos necessários para a denúncia, o Ministério Público então terá 5 dias para oferecer a denúncia ao Poder Judiciário, certo? Porque foi preso em flagrante e aqui a gente vai presumir de que esse flagrante tenha sido convertido em prisão preventiva, porque é importante aqui, então a gente conclui que JR continua preso, então o Ministério Público terá 5 dias para o oferecimento dessa denúncia ao Poder Judiciário. Caso o JR estivesse solto, o Ministério Público teria 15 dias. No caso de drogas, eu já falei, né? Seria um prazo especial de 10 dias no caso de drogas. Se fosse um arquivamento, em qualquer situação aqui, seria 15 dias, certo? O Ministério Público teria 15 dias para arquivar. Se porventura o Ministério Público concluísse de que os elementos que estavam presentes no inquérito não eram suficientes para o oferecimento da denúncia, ele pode fazer esse inquérito retornar à delegacia de polícia de acordo com o artigo 16 do CPP. Os prazos de denúncia e arquivamento que nós colocamos aqui, 5 ou 15, são estipulados lá no artigo 46 do Código de Processo Penal, ok? Vamos aqui então continuar. Nesse caso do arquivamento, eu já trato da denúncia, vou tratar do arquivamento rapidinho. No caso do arquivamento, se o Ministério Público concluísse pelo arquivamento, ele teria 15 dias para levar o juízo criminal à homologação desse arquivamento, certo? Chegando diante do juiz, o juiz poderia aceitar, ou seja, homologar logo diretamente esse arquivamento, e se porventura o juiz não aceitasse a promoção de arquivamento feita pelo membro do Ministério Público, ele poderia encaminhar esse inquérito para o Procurador-Geral. O Procurador-Geral, por sua vez, indicaria outro promotor. Se este outro promotor também continuasse com a decisão de promover o arquivamento do inquérito, o juiz então teria que se submeter a essa decisão do Ministério Público, porque o Ministério Público é o chamado dominus licis, ou seja, o dono da ação penal, no sentido de que cabe a ele a responsabilidade de dar início à ação penal, ok? Então presta muita atenção nesse detalhe. Se fosse arquivado, não haveria instrução, já iria diretamente para a homologação do juiz. Então, vencidas essas duas situações aqui que você já observou, depois da diligência, se fosse voltar para a delegacia, depois da diligência voltaria, o Ministério Público teria que tomar uma dessas duas decisões aqui. No que diz respeito à denúncia. Então, JR foi denunciado no prazo de 5 dias e essa denúncia foi ofertada ao juiz de direito, certo? Então vai começar a fase processual da infração penal aqui cometida por JR. Então, haverá o momento da instrução, que é o momento de contraditório, o momento de apresentação de provas, de testemunhas, uma série de coisas aqui nessa fase da instrução processual. E depois vem, então, o julgamento, ou seja, o juiz vai prolatar uma sentença condenando ou absolvendo o JR, certo? Se ele concluir de que a situação que JR cometeu foi realmente uma infração penal, ou seja, ele realmente cometeu o crime capitulado no artigo 157 do Código Penal, então o JR será condenado, certo? E pelo juiz de direito. Essa linha que eu estou seguindo aqui seria um processo comum. Se fosse um processo especial, ou seja, tivesse uma processualística mais especializada, como no caso de crimes de homicídio, feminicídio, certo? Dos crimes contra a vida, vamos colocar assim, aqui seguiria o mesmo caminho, certo? Tal, só que teria algumas diferenças aqui na parte processual, teria a parte de pronúncia feita pelo juiz de direito e etc. E, por fim, quem ia julgar o denunciado não era o juiz, certo? No caso se fosse aqui o caso da gente é de crime de homicídio, crime contra a vida, né? Quem iria julgar o réu seria o tribunal de júri, certo? Então presta atenção, porque são esses detalhes aqui, são muitos detalhes, se a gente for entrar aqui, esse vídeo vai durar o ano todinho, certo? Com relação aos tempos aqui dentro, você precisa dar uma olhada no Código de Processo Penal, certo? Porque existem vários prazos aqui dentro, vários detalhes que eu não vou entrar aqui realmente para não alongar mais aqui. Esse primeiro momento é o momento da primeira instância, certo? Que nós chamamos de juízo a quo, certo? Tá aqui, resolveu. Depois que prolatou a sentença, seja o juiz ou o tribunal do júri, o condenado, lá a pessoa que foi condenada, certo? No caso aqui, por exemplo, o JR tenha sido condenado então pelo crime de roubo, ele poderia então entrar com recursos, certo? Que já iria então para a segunda instância, o chamado juízo ad quem, certo? Eu gostaria de você prestar atenção num detalhe aqui. Sei que são tantas coisas, né, para a gente discutir, que por mais que a gente aperte, arroche, o negócio ainda fica grande. Mas eu gostaria de trazer para vocês aqui agora uma inovação que ano passado
a Lei 13.964 de 2019 implantou no Código de Processo Penal nesse ponto aqui. Se porventura o Ministério Público achar que não é uma situação de arquivamento e poderia ser de denúncia, ele pode agora, atualmente, apresentar aquilo que chama de proposta de acordo de não persecução penal, certo? Então, uma nova processualística que tem dentro, seja um novo critério, um novo elemento processual que apareceu aí, justamente como eu falei para vocês do ano passado para cá, lá no Código de Processo Penal, que é possível, então, se porventura uma pessoa cometeu uma infração penal que não envolva ameaça, grave ameaça ou violência, como por exemplo, no caso de JR, ele não tem direito, porque teve grave ameaça, violência ou roubo não entra aí, certo? Se porventura a pessoa cometesse um crime, uma infração penal que não envolvesse grave ameaça ou violência e a pena mínima desse crime fosse abaixo de 4 anos, porque nós temos pena mínima e pena máxima, então se a pena mínima for abaixo de 4 anos, além de outros critérios, como por exemplo questão de reincidência, certo? Ele poderia, esse indiciado, esse acusado, ter o direito ao acordo de não persecução penal, esse acordo oferecido pelo Ministério Público, certo? Então, tem que prestar atenção porque existe agora esse novo elemento processual aí, certo? Que é o acordo de não persecução penal.